Oi família eficientes, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo muito especial para nós, mulheres eficientes visuais. Como vocês viram no último vídeo, a Thaís mostrou como preparar uma pele maravilhosa usando as mãos, os dedos, algo bem para iniciantes, para nós mulheres deficientes visuais que queremos, né, fazer uma pele bonita, porque não é porque nós somos deficientes que não podemos fazer uma maquiagem legal. Então hoje eu não me classifico como uma pessoa super avançada e profissional, mas eu, né, desde que gostei, comecei a me entender por gente nesse mundo de maquiagem, eu gostei muito de usar pincéis, esponjas, então eu deixei muito rápido de usar as mãos ao meu favor, o que claro não isola que as mãos, o tato é algo assim essencial pra gente iniciar isso tudo, como a Thaís falou. E aí, como eu me adaptei com pincéis, esponjas, e aí então eu vim trazer uma continuação desse vídeo que a Thaís fez e mostrar como eu faço a minha preparação de pele usando pincel, esponja e coisas que eu também tenho aqui, que você pode usar adaptando com o pincel e esponja que você tem na sua casa. Não obrigatoriamente usar igual aos que eu tenho aqui, tá bom? É só mesmo pra você ter uma base e ver que é possível nós usarmos também esses acessórios e esses adereços. Então vamos pro vídeo? Vamos pro vídeo. Já estou com as sobrancelhas um pouco preenchida aqui, do meu jeito. Vamos lá, primeiramente, a questão do hidratante, que a Thaís também deu essa dica no vídeo dela. Eu gosto muito de usar, já é uma dica aí pra você. Eu não tenho hidratante próprio pro rosto. Então eu uso esse aqui da Granado, que ele é um hidratante pra neném, e ele tem o toque hidratante, mas ele não é assim, aquele hidratante que deixa aquela coisa muito melequenta, vamos dizer assim. Ele é um hidratante suave, ele também não deixa aquele aspecto seco, mas deixa confortável. Então eu gosto muito de usar. Eu já passei, por isso que eu não vou mostrar aplicando. E aí, eu gosto de usar, pra iniciar também, o primer, que eu gosto de usar esse aqui da L'Oréal. Ele é um sérum, né, que também serve como primer da L'Oréal. Ele dá aquela sensação de esticar, assim, a pele. Eu adoro esse efeito, gente. E o primer, ele é muito interessante a gente usar, porque é como se ele deixasse nossa pele mais uniforme, vai deixar tudo que a gente for aplicar depois, vai deslizar de um jeito mais fácil. Então, por isso que eu adoro aplicar primer. A gente pensa às vezes que é um pouco de frescura, mas nós, mulheres com deficiência visual, é muito bom a gente aplicar, porque daí quando a gente for aplicar os produtos, a gente vai ter mais facilidade na hora de deslizar o produto, a fixação. Eu tô aplicando, porque eu gosto de aplicar sempre no meu dedo indicador, eu vou dando pitadinhas em cada parte do meu rosto, que eu gosto de aplicar e deixar mais concentrado. No caso, essa parte aqui das minhas bochechas, que eu tenho bastante poros abertos na testa e no queixo. E aí o resto eu passo no rosto todo. O primer eu aplico com as mãos também, tá, gente? Pronto, aplicado o primer, a Thaís, ela citou, né, que não usa espelho, porque já não enxerga mais, né, usar o espelho, então é só mesmo contato. No meu caso, eu ainda consigo enxergar somente nesse espelho que eu tenho, ó, que é dessa paleta aqui de maquiagem, que tem blush, sombras, e aí eu uso esse espelho, que ele tem um pouco de grau, então facilita eu me ver, principalmente de dia. De noite eu tenho um pouco mais de dificuldade, por conta que no ambiente que eu tô não é muito claro às vezes. Então, aqueles espelhos convencionais de parede, esses eu já não consigo me enxergar. Mas esses aqui, que são de mão, mais grandes, porque aqueles também de espelhos de pó, de sombra, eu também não consigo mais. Não é muito bem me ver, entre aspas, né? Porque eu vejo com a minha dificuldade. Então é ver pouco, mas ainda consigo. Vocês entenderam, né, gente? Porque eu sou muito detalhista. Peguei aqui minha esponja. Minha esponjinha, ela tem um formato, vamos dizer assim... Sabe aqueles relógios de areia que parece assim... Tem aquelas duas partezinhas embaixo? Pronto, parece aqueles relógios de areia. É mais ou menos esse o formato. Ela tá molhada, por isso que ela tá inchadinha. Eu adoro usar esponja molhada. Por quê? Porque como nós não enxergamos, às vezes a gente não dosa a quantidade de base, de produtos que a gente coloca na pele. E a esponjinha molhada, você vai aplicar de uma forma mais natural, menos produto, então menos chance da gente errar. E aí, eu vou pegar a minha base, que eu já confesso aqui que não indico bases desse tipo, mas é a que eu tenho, então a gente tem que adaptar o que a gente tem. A base que eu tenho, ela é conta-gotas. Eu não gostei desse estilo de base pra gente, porque ela escorre, ela, sabe, é muito fácil de errar. A não ser que você aplique direto no pincel, né? Mas ela é feita, a maioria das pessoas usam, pra aplicar direto no rosto.
Então, para até aqui facilitar a nossa vida, eu vou aplicar ela na minha esponjinha, ó, mas ela é conta-gotas. E aí, às vezes, gente, eu fico agoniada quando eu vou aplicar ela no meu rosto, porque às vezes ela escorre muito rápido e eu não vejo. Eu fico um pouco agoniada, sabe? Ela tá quase acabando, graças a meu bom Deus. E aí, com a minha esponjinha molhada, o que é que eu gosto de fazer? Igual o primer, eu gosto de dar, ó, tipo batidinhas no meu rosto, tipo carimbadas, aonde eu quero concentrar a base. Então, dou batidinha na minha testa, dou uma carimbada aqui, embaixo das olheiras. E, gente, eu tô aplicando a base antes do corretivo, porque é o meu costume, né? Eu gosto de aplicar o corretivo antes, quando é um corretivo amarelo, alguma coisa do tipo. Porque o corretivo que eu tenho, ele é um pouco mais claro que minha pele. Então eu gosto de fazer aquele jogo de contorno e iluminador que as blogueiras fazem. Então por isso que eu gosto de aplicar o corretivo depois. E aí como é que eu gosto de aplicar a base? Eu aplico primeiro dando batidinhas e arrastando, batidinhas e arrastando, porque a esponjinha ela absorve mais o produto, então a gente tem que ser um pouco mais rápida, né? Então é batidinhas e arrastando, literalmente isso. E nunca esquecer dos nossos pescocitos, das olheiras, das orelhas. Eu tô aqui até com uma tiarinha pra facilitar a minha vida. Pra não se esquecer das orelhas. Nunca é bom esquecer dos cantinhos, né, gente? Aqui, ó, abaixo do nariz. E quando eu terminei de aplicar no rosto todo, às vezes eu tenho medo, sabe, de ficar acumulado base em algum cantinho, ou de ficar alguma marca de, sabe, alguma coisa. E aí eu venho e dou batidinha, umas batidinhas mais grosseiras no meu rosto todo, que é pra certificar que tá tudo no seu devido lugar, que tá tudo certinho. E eu tenho uma sensação que parece que tá aderindo melhor à pele, à base. Gente, outra dica também do porquê que eu me acostumei mais a usar a base antes do corretivo, além do meu corretivo já ser claro, é porque às vezes, por exemplo, às vezes eu tenho uma manchinha ou uma espinha, e aí, às vezes eu passava antes muito corretivo para esconder, e aí quando eu aplicava a base ficava aquela diferença de cores, ficava a parte onde eu passei o corretivo mais clara, e aí não ficava aquela coisa muito bacana. E aí com o corretivo aplicado depois, às vezes eu já vejo o que a base cobriu já, né? E aí eu já não passo tanto corretivo. Então por isso também minha preferência de usar é o corretivo depois. E eu uso o corretivo mais claro porque eu adoro aquele efeito de contorno e iluminação. Eu pego aqui o meu corretivo, ele é tipo um gloss também. E aí esse daqui é o da Bruna Tavares, tá? O meu corretivo, pra quem quiser saber. E aí eu aplico com o próprio pincel do corretivo, né? Então eu vou dar aquela esticadinha na boca, né? Pra ficar mais retinho. E aí aplico, primeiro eu acho onde é aqui minha olheira. Achei. E aí, ó, eu faço tipo um Czinho, né? E vou baixando, fazendo o triângulo invertido. Tipo um furacãozinho. Vou falar aqui novamente. Faço tipo um C de cabeça para baixo, no caso, né? Um U, vamos ser mais específico. E aí vou fazendo tipo um furacãozinho, descendo com o corretivo. Não se preocupa, gente, se ficar muito acumulado. Por isso o que a gente vem depois com a esponjinha, para esfumar tudo isso. Então fica mais ou menos assim. Bem esquisito, né? Mas, gente, fica feio pra depois ficar bonito. Vai por mim. Aí pego minha esponjinha, se eu achar, achei. Pego minha esponjinha molhada. E aí vou dando batidinhas primeiro pra aderir. Depois vou arrastando. Dou batidinhas e vou arrastando. Gente, uma dica muito legal de base corretivo que eu gosto. Antes da base secar por total, eu já gosto de vir com corretivo, porque aí os produtos parecem que se conversam mais. Porque se você deixar a base secar muito e depois aplicar o corretivo, parece que não adere um produto no outro, aí fica aquela diferença, né?
Então eu gosto de ainda a base molhadinha, ainda quase seca, mas ainda não tá seca, aplicar o corretivo rapidinho, que é para os produtos se conversarem, um englobar no outro e ficar aquela coisa natural que a gente quer. E aí, com o restinho que fica na esponja, eu gosto de aplicar, ó, embaixo da sobrancelha e contorno a sobrancelha também, ó, com a própria esponjinha. Gente, eu quase não tô vendo nada aqui no espelho, mas é o tato mesmo, aí também é um costume de usar o espelho. Ó, gosto de contornar minha sobrancelha, porque como eu sei que eu não sei fazer muito bem a sobrancelha, aí eu já me certifico que também não vai ter nada barrado nela. Aplico um pouquinho no queixo, onde eu tenho umas manchinhas de espinha. No nariz, que eu tenho uns cravinhos. Então vocês viram que eu nem apliquei corretivo onde eu tenho imperfeições. Eu aplico só embaixo dos olhos e o que tem na esponjinha eu aplico nas minhas imperfeições. Porque a base, ela já cobriu a maioria das coisas, né? Outra opção aqui que eu trouxe pra vocês, esse meu corretivo aqui da Mary Kay, ele é amarelo. Para mulheres que têm olheiras, enfim, existem os corretivos com cores. É bom você depois dar uma pesquisada, tem os corretivos verdes, que é mais para espinhas, manchas mais avermelhadas. E o corretivo amarelo, ele é mais para olheiras, né? Então ele é muito bom, às vezes aquele dia que a gente não dorme muito bem, então ele dá uma acordada, o corretivo amarelo. Mas esses corretivos coloridos é para ser passado antes da base. Os mais claros a gente pode aplicar tanto antes como depois. Então já é uma dica aí a mais para você. Então vamos de pó. O pó que eu uso, gente, é um translúcido. É muito bom, não sei se é porque eu já sofri muito na minha vida em usar pó muito claro pra minha pele, então eu me recorri a usar os pós translúcidos, né? Que olha, vocês vão ver aqui, ele parece que é um pó bem branco, né? Bem claro, mas na verdade ele é incolor. É um pó translúcido, tá bom? E aí eu vou pegar com a minha esponjinha, ele já vem com aquelas esponjinhas de disco, eu vou já usar ela. Eu primeiro pego ele com a minha esponjinha molhada e gosto de ir dando batidinhas. Gente, vocês já perceberam aí que eu amo uma esponjinha molhada, né? Eu ia até usar pincel, mas vou usar só mesmo pra passar o contorno. Então passei uma camadinha de pó com a esponja molhada, como se fosse pra grudar todo esse reboco que a gente fez. Aí depois eu pego ele com a esponjinha do pó mesmo e passo no rosto todo também, pra tipo selar o que a gente aplicou com a esponjinha molhada. Porque, gente, eu tenho essa sensação, sabe, que tá selando. Você sabe que aqui em Sobral é tão quente que eu faço tudo pra selar a maquiagem. Aí vocês estão me vendo bem fantasminha, mas vocês vão já entender o porquê. Peguei agora a minha paleta que eu tava usando com o espelho e nela ela tem esse contorno aqui, ó, que é tipo um pó que você pode comprar aí de 1 ou 2 tons mais escuro que a sua pele, que a gente vai usar pra dar uma afinada no nosso rosto. Então faz aquele biquinho maravilhoso de peixe. E eu gosto, gente, de pegar assim meu pincel, olha, fazendo a descrição de como eu pego o pincel, eu pego um pincel de pó bem fofinho e amasso com os meus dedos, aí ele vai ficar reto, mais chanfrado. Eu marco, gente, 2 dedinhos também antes das costeletas do cabelo, né? E não deixo chegar também tão próximo à boca pra não dar aquela impressão que tem algum sujinho. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Com o contorno. Também vou afinar o meu nariz porque eu não sou obrigada. E aí o que é que eu faço? Eu pego o mesmo pincel, dou uma chanfradinha, eu dou tipo uma apertadinha nele. E aí eu gosto de aplicar um dedinho antes da ponta do nariz. Não tem o centro do nosso nariz? Então, mais ou menos um dedinho antes do centro do nariz, eu aplico o meu contorno. Antes de chegar na lateral, não é na lateral do nariz, tá, gente, que eu aplico. Então, eu vou aplicando assim, movimento de vai e vem, subindo e descendo o pincel. E às vezes eu venho com o meu próprio dedo e dou uma esfumadinha aqui, pra não ficar aquela impressão de meu nariz estar afinado. Sabe? Porque a gente quer fazer maquiagem, mas a gente quer passar naturalidade. Agora, eu venho com o meu iluminador, com minha paleta de iluminador. Opa, gente, esqueci que vem um plástico, parece que não tem nada aqui.
E aí eu pego esse meu iluminador aqui, que ele é um cor de champanhe, ele é tipo um dourado bem clarinho. Ele é um dourado bem clarinho mesmo, que é um iluminador, que faz parte do processo para afinar o nariz. E aí, olha, eu faço tipo um ponto de exclamação no meu nariz. Essa dianca, olha, fiz aqui um tracinho bem no meio do meu nariz, nem no ossinho mesmo. E aí na pontinha do nariz eu faço uma bolinha, tipo um ponto de exclamação mesmo. Vocês estão vendo, ó? E aí com o outro dedo, do lado do dedo indicador, que foi o dedo que eu apliquei o iluminador, com o outro dedo limpinho, eu venho esfumando para também não ficar muito marcado, né? Então é um processo que eu gosto de fazer com o dedo. Bem aqui cheia de pó, né? E aí eu venho com o pincel limpinho e vou tirando o excesso de pó. E aí vai ficando tudo mais naturalzinho, também com o contorno que a gente fez. A gente pensa que vai tirar tudo do lugar, mas não tira não, gente. E aí agora eu vou pegar o iluminador de novo, só pra passar aqui nas têmporas. Que é nesse ossinho aqui, gente, ó. Que é na diagonal do nosso olho. Aqui é onde a gente passa também iluminador. Iluminador, essas coisas de brilho, eu gosto de passar com o dedo, porque eu sinto que fica mais pigmentado. Ou você também pode passar com a esponjinha molhada, que também dá super certo. Então foi isso, meninas, do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que a gente tenha contribuído um pouquinho na sua vida, né, nesse mundo de maquiagem, que a gente sabe que é muito técnica, essas coisas de praticar, mas, gente, sério, não é impossível se maquiar com pincel, sem pincel, pra realmente vocês verem qual é a forma melhor pra você, né, pra você ir se adaptando de acordo com as dicas que são dadas e você vendo o que é melhor pra você, porque é muito isso, né, essa questão da liberdade, você que escolhe como você se adapta melhor, como você se maquia melhor, é aquela coisa, você tem que ter paciência com você mesmo e é tudo questão muito de prática, de tempo e é tudo possível, tá bom? Um beijo, se inscreva no canal Eficientes Visuais e clique muito em gostei, tá bom? Até o próximo vídeo.